Ofício número 4 de 2013, de 30 de setembro de 2013, né, é que a senhora secretária executiva do GEAL, com base no que foi solicitado, fez a seguinte consulta ao senhor secretário de Assuntos Jurídicos. A senhora Sandra Regina Martins, secretária-geral do GEAL, fez a esta secretaria executiva um questionamento referente às indicações dos membros pelas entidades eleitas pelo Conselho. Segundo a senhora secretária-geral, é necessário que as entidades apresentem a ata da Assembleia que elegeu os membros dos seus representantes, conforme sua leitura do edital de convocação para a Assembleia para a eleição das entidades que integrarão o Conselho Gestor da APA, publicado em dezembro de 2012, para as entidades que assumiram em abril de 2015. No entanto, conforme consulta a outros conselhos municipais, de acordo com o referido edital de convocação, essa Secretaria Executiva entende que é necessária somente a apresentação de cópia da ata da Assembleia Geral que elegeu a diretoria atual, com duração de mandato, e que então a diretoria nomeada de cada entidade indica seus representantes sem necessidade de documentos que comprovem a participação dessas pessoas como membros das entidades. Para que não haja prejuízo ao bom andamento do Conselho, solicito os préstimos dessa SMAJ, Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos, para que nos oriente sobre o assunto. Atenciosamente, senhora Ângela Cruz Viral, secretária executiva. Protocolo número 13.10.47.3. Interessado com o GEAP, assunto eleição do Conselho Gestor na área de preservação ambiental. Senhor Secretário de Assuntos Jurídicos, trata-se de questionamento acerca da necessidade de apresentação de documentos que comprovem o vínculo de representante à entidade representada quando de sua indicação para o órgão colegiado. O artigo 9º, parágrafo 2º do Regimento Interno do Conselho Gestor da Área de Preservação Ambiental, aprovado pelo Decreto 14.102, de 8 de outubro de 2002, dispõe, artigo 9º, os editais para cadastramento e eleição dos conselheiros devem ser submetidos à prévia aprovação do CONGEAP para publicação no Diário Oficial do Município e divulgação nos meios de comunicação disponíveis no meio prazo de 90 dias e 60 dias, respectivamente, antes do término do mandato dos conselheiros. Parágrafo 2º. Os editais devem fixar data, horário e local para o cadastramento e posterior realização das assembleias de eleição, como a forma de credenciamento e aprovação da representação. A apresentação de documentos que aprovam o vínculo do representante quando das eleições para órgãos colegiados não constou o edital de convocação, conforme publicado no Diário Oficial do Município, de 2 de dezembro de 2011, pois exigiu esse edital tendo uma cópia da ata de eleição da diretoria da entidade com indicação da duração do mandato. Assim, parece-me que a indicação do representante pela diretoria com legitimidade para proceder esta nomeação basta para o aceite da indicação. Todavia, parece que tal exigência possa ou deva ser inserida em futuros editais, a fim de que a vinculação dos representantes às entidades possa ser aferida objetivamente. A consideração superior, Campinas, 8 de outubro de 2013, Sr. Ronaldo Vieira Fernandes, diretor do Departamento de Consultoria Geral, procurador concursado no município de Campinas. Então, com relação à consulta sobre a possível invalidade de representação em função da não existência de ata das diretorias das entidades indicando cada um dos representantes, o entendimento jurídico é que não há essa necessidade por não haver previsão no edital que convocou o processo eleitoral, embora seja uma ideia levantada pela secretária de bom termo para futuros editais.
E da legalidade, né? Então, só esclarecendo essa dúvida que foi questionada. Segunda dúvida. O ofício do CONGEAPA, Campinas, 26 de setembro de 2013, a Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos, também a Secretária Executiva, fazendo consulta em função dos questionamentos que nos foram enviados. Senhora Secretária-Geral do CONGEAPA, senhora Sandra Regina Venâncio Martins, destituída do cargo de secretária pelo Conselho na reunião ordinária de 26 de março de 2013, reconduzida ao cargo mediante ordem judicial na reunião ordinária de 27 de agosto de 2013, comunicou 8 entidades na semana passada sobre a perda de mandato no Conselho, inclusive a R14, utilizando-se do artigo 6º do Regimento Interno do CONGEAPA, e solicitou a esta secretária executiva imediata publicação no Diário Oficial do Município. No entanto, estas entidades não receberam a comunicação pela Secretaria-Geral atual e anterior, veja, não nos referimos apenas ao ato da senhora Sandra Regina Venâncio Martins. No entanto, essas entidades não receberam a comunicação pela Secretaria-Geral atual e anterior sobre o risco de perda de mandato, conforme o parágrafo único do artigo 6º, inciso 2º do artigo 14. Os referidos artigos são transcritos abaixo. Artigo 6º. O conselheiro perderá seu mandato se computada sua falta em 3 reuniões consecutivas ou em 5 reuniões alternadas, em um período de 12 meses consecutivos, nos quais não houve substituição pelo suplente. Parágrafo único. A secretária-geral informará as entidades ou órgãos do risco de perda do mandato dos conselheiros do CONGEAPA Campinas, caso ocorra ausência de representantes em 2 reuniões consecutivas ou em 4 reuniões alternadas, no período de 12 meses consecutivos. Artigo 7º. Os órgãos ou entidades cujo representante tenha perdido seu mandato e não tenha sido substituído pelo seu suplente, não serão considerados para efeito de estabelecimento do quórum regimental. Artigo 14. Ao secretário do CONGEAPA Campinas caberá funções diretivas juntamente com o presidente e vice-presidente, competindo. 3. Fazer a devida comunicação aos conselheiros com antecedência de 15 dias, quando os membros estiverem prestes a perder o seu mandato nos termos desse regimento. As entidades notificadas foram identificadas conforme informou a senhora Sandra Regina Venâncio, a partir das frequências constantes no nível de presença do Conselho, considerando somente as reuniões ordinárias. Devido a questionamentos realizados por estas entidades, essa Secretaria Executiva realizou um novo levantamento, considerando as presenças registradas nas atas publicadas no Diário Oficial do Município das reuniões ordinárias e extraordinárias do Conselho. Ademais, conforme pauta encaminhada e publicada no Diário Oficial do Município pela Presidente em exercício, senhora Rosângela Aparecida Vila do Mil, constou como item 2 relação das entidades que perderam seus mandatos, faltas, na reunião ordinária do dia 24 de setembro de 2013. Assim, como precaução, esta Secretaria Executiva não realizou a publicação no Diário Oficial e levou ao conhecimento dos conselheiros o levantamento das faltas na referida reunião. Ainda na reunião, os conselheiros que receberam as notificações realizaram alguns questionamentos, apresentando inclusive um recurso. Ficou então acordado na reunião pelo Pleno que esses questionamentos deveriam ser levados ao jurídico da Prefeitura para orientação e esclarecimentos, dos quais solicitamos abaixo, em forma de perguntas. É possível aos conselheiros perderem seus mandatos sem ter havido prévia notificação? Os conselheiros incluídos na proposta de perda de mandato devem ter direito à ampla defesa? É necessário que se faça uma reunião extraordinária para tratar desse assunto, ou a destituição, se for o caso, pode ser realizada em reunião ordinária. Deverão ser considerados para cômputo das faltas as reuniões ordinárias e extraordinárias, ou tão somente as ordinárias?
A apresentação de justificativa de ausência deve ser computada como falta? Duas entidades foram avisadas sobre a perda de mandato pela secretária-geral anterior. Como fica a situação dessas entidades? A efetiva destituição é contada a partir da publicação no Diário Oficial do município ou da notificação realizada pela senhora secretária-geral diretamente à entidade. Essas foram as perguntas feitas ao jurídico. Encaminhamos a relação de faltas elaboradas pela secretária-geral e pela secretária executiva, bem como o recurso especial regimental apresentado pelo senhor conselheiro Jorge Alberto Teixeira, representante da Sociedade de Loteamento Colinas do Atibaia. Sem mais, ficamos no aguardo das respostas, para que a secretaria executiva possa dar prosseguimento às medidas administrativas cabíveis com a urgência que o caso requer. Desculpe que é extenso, mas é necessário. São dúvidas que, uma vez respondidas da forma que forem respondidas, poderiam colocar em questionamento as medidas da Secretaria Executiva. Então, aí, em função do protocolado 2013-10 de 46.323 do Conselho Gestor da APA, o senhor diretor da Consultoria Geral, Dr. Ronaldo Fernandes Vieira, versa presente sob solicitação da Secretaria Executiva do CONGEAPA de esclarecimento de dúvidas acerca de procedimentos adotados pelo Conselho. A secretária-geral do CONGEAPA foi destituída do cargo de secretária e posteriormente reconduzida pela ordem judicial. Entendeu a Corte que não foi lhe assegurado o contraditório nem a ampla defesa, infringindo o dispositivo constitucional e maculando o processo de destituição do cargo. Ao reassumir, a senhora secretária comunicou à entidade sobre a perda de mandato de seus conselheiros, com fundamento no artigo 6º do Regimento Interno. No entanto, as entidades representadas por esses conselheiros não foram previamente comunicadas, conforme prevê o parágrafo único do artigo 6º e inciso 3º do artigo 14. Na reunião ordinária de 24 de setembro, constou no item 2 de pauta a relação das entidades que perderam mandatos. Os conselheiros que perderam as notificações, os conselheiros que receberam as notificações realizaram questionamentos e até apresentaram recurso ao pleno. Ficou decidido na reunião que os questionamentos seriam encaminhados à Secretaria de Assuntos Jurídicos. É a síntese do necessário, a fim de restar o mais claro possível, responderei especificamente aos questionamentos apresentados, conforme segue. Pergunta 1. É possível os conselheiros perderem seus mandatos sem prévia notificação? Artigo 6º do Regimento Interno do CONGEAPA prevê o seguinte. Como eu já li, venho aqui para pular aqui o artigo 6º que eu já li uma vez. É o artigo que diz que os conselheiros perderão 3 reuniões consecutivas, 5 alternativas. O fato ensejador da perda do mandato são as faltas a 3 reuniões consecutivas ou a 5 alternadas em um período de 12 meses. A previsão do parágrafo único de que a secretária-geral informará a entidade que o risco de perda é uma formalidade que deve ser cumprida pelo Conselho, mas o seu descumprimento não tem o condão de anular o fato material que são as faltas. Importante ressaltar que cabe aos conselheiros conhecerem o regimento interno. Além disso, ninguém pode se excusar de cumprir a lei por alegar o seu desconhecimento. Prevê o artigo 3º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro que ninguém se excusa de cumprir a lei alegando que não a conhece. Lei 12.376/10. Assim, cabe aos conselheiros, sim, conhecerem o Estatuto e controlarem suas faltas. Além disso, a previsão para que a Secretaria comunique à entidade o risco de perda do mandato do conselheiro é para que a entidade tenha ciência de que o seu representante perderá o mandato. Esse aviso nem lhe é feito diretamente ao conselheiro. Nesses termos, conclui-se que é possível, sim, que o conselheiro perca o mandato, mesmo sem que a entidade tenha sido comunicada, devendo assumir, neste caso, o seu suplente. Importante ressaltar que a entidade não perde o assento no
Conselho. Apenas há necessidade de uma mudança de sua representação. 2. Os conselheiros incluídos na proposta de perda de mandato devem ter direito à ampla defesa? Sim. Os conselheiros devem ter direito à ampla defesa ao contraditório nos termos do artigo 5º L5 da Constituição Federal. O conselheiro deverá ser informado da destituição e deverá ser aberto o prazo para que seja apresentada a defesa, que será analisada pelo conselho, que pode acolher ou não. Terceira pergunta. É necessário que se faça uma reunião extraordinária para tratar dos assuntos de destituição, se for o caso? Ela pode ser realizada numa reunião ordinária, desde que o assunto seja incluído na pauta, conforme os trâmites normais, pode ser tratado em reunião ordinária ou extraordinária, como o conselho entender mais conveniente. 4. Deverão ser consideradas para cômputo das faltas as reuniões ordinárias e extraordinárias, ou somente as ordinárias. Esse é um ponto importante porque havia divergência de opinião. O regimento interno não faz distinção no artigo 6º entre reuniões ordinárias e extraordinárias. Portanto, deverão ser computadas as faltas em qualquer reunião, exceto aquelas em que não houve quórum, pois nesse caso não poderá ser considerada a reunião, já que ela não veio a ocorrer. 5. A apresentação de justificativa de ausência deve ser computada como falta? Não. Quando o conselheiro apresenta a justificativa de ausência, não deve ser computada como falta. Muito embora o regimento interno seja omisso quanto aos procedimentos para justificativa de falta, há que predominar o consenso dos conselheiros. Se houver o entendimento de que os motivos apresentados não são suficientes para justificar a falta, o tema deve ser levado à plenária e o conselheiro terá direito a uma defesa no contraditório. Isso significa que o conselheiro faltante deverá ser informado que a sua justificativa foi rejeitada e quais os motivos. Após, deverá ser aberto o prazo para que ele apresente sua defesa, que será novamente analisada pelo conselho, que poderá acolher ou não a sua solicitação de recurso. 6. 2 entidades foram avisadas sobre a perda de mandato pela Secretária-Geral anterior. Como fica a situação dessas entidades? Os conselheiros que representavam essas entidades perdem os mandatos e assumem os seus suplentes. A efetiva destituição é contada a partir da publicação no Diário Oficial ou da notificação realizada pela Secretaria-Geral diretamente à entidade. A destituição é contada da data da publicação no Diário Oficial do município. Isso posto, sugiro o envio dos autos da Secretaria do Verde e Desenvolvimento Sustentável para a ciência do quanto aqui se expôs à Superior da Liberação, Campinas, Mariana V. Joaba de Campos, Procuradora Municipal, concursada OAB 152 de 857. Esse é o parecer sobre o segundo questionamento. Então, só tem o terceiro parecer. Sobre esse caso aqui, Pois não. que a Tereza do Resgate Cambuí levantou, Pois não. que aqui o parágrafo único, né, do artigo 6, a secretária-geral, porque assim, tem a secretária do COGEAPA, seria eu, a secretária executiva, que é a Ângela, e a secretaria-geral, que seria a CEPLANO. Não, a secretária secretária-geral é você. A secretária-geral é a senhora. Eu sou a secretária-geral, mas aqui Hã? Não, Não, tem uma outra secretaria que o conselho. É um processo. A senhora é a secretária-geral e a Ângela Guiral é a secretária executiva. Está esclarecido. Existe a secretária-geral, a senhora Sandra Venâncio, e a senhora secretária executiva, a senhora Ângela Guiral. São três. Leitura do terceiro, são duas nos termos regimentais, isso está no. Está pendurada na CEPLANO ainda. Extremamente claro. Está na Câmara isso. Não existe. Essa consulta. Isso é palpite do senhor. Não é palpite Pois meu. é, então.
Não, já fiz a pergunta, mas eu não aceitei. Então, mas tanto faz o que ele respondeu. Quem faz lei? Quem faz lei? A Câmara. Já está na Câmara, nós não vamos discutir. Não, mas tanto faz o que o senhor acha o que eu acho. Nós não temos que achar nada. Então, está na Câmara. Quando sair o resultado, aí eu te falo. Ou é isso ou é aquilo. Quando sair. Sim, ele acha. A senhora Tereza protocolou uma consulta. Mas isso não vem ao caso agora. Isso não vem ao caso agora. E só para esclarecer. Mas não tem, não. Vai esclarecer quando sair publicou da o Câmara decreto agora. de mudança de vinculação das Agora eu não fiz partes, nada. a senhora Tereza Tanto faz. publicou um questionamento que foi respondido através de um parecer Que estava furado, eu achei furado. jurídico Então tudo bem. dos mesmos procuradores concursados Ótimo. de carreira que agora assinaram. Ótimo, eu não sou E o obrigada a protocolo aceitar. dela foi respondido. Ela discorda desse parecer. Não sou eu que discordo, é o advogado. Então é advogado discorda. Fosse eu sou uma contra, é o advogado. Então ele é contra também. Está lá na Câmara e isso vai Faça funcionar. isso. Como você Não tem nada a ver. Como você tem um hábito, desculpe, de qualquer pessoa que faz isso. Mas essa Não sua... tem direito, por favor. Não é nada pessoal aqui, Bom, eu vou dar prosseguimento aqui. não é assunto para hoje. Esse assunto foi Eu já falei para ele que resolvido. não é, ele continuou falando, Esse o que que eu assunto foi faço? resolvido através de um protocolo. Não fui eu que levantei nada, eu Tereza, cheguei aqui e já estava Eu levantado. falei porque eu fui questionado pela mesa. A bola já estava alta e eu só Falei falei. porque eu fui questionado. Então esse assunto então. ele será resolvido. Isso aí está na instância superior, está na Câmara. Já tem um parecer jurídico sobre isso. Está na Câmara, já está onde tem. O terceiro questionamento foi feito pela senhora Rosângela Aparecida Moraes Vila do Mil, num ofício endereçado a esse secretário Rogério Mendes. Conselho Gestor da APA, por sua presidente em exercício, vem respeitosamente perante a Vossa Senhoria, a fim de informar, ter na data de 24 de nove de 2013, recebido cópia da carta de renúncia apresentada pelo presidente do CONGEAPA, Sr. Daniel Rocha, eleito para o mandato de 2 anos, por motivo de fórum íntimo, assumindo, nos termos previstos pelo artigo 13 do Decreto 14.102, de 8/10 de 2002, a presidência do referido órgão para cumprimento do mandato, segundo o parágrafo 1º do artigo 11 do Decreto 14.102. Para tanto, irá, atendendo ao disposto no parágrafo 2º do artigo 11, convocar reunião extraordinária para eleger novos conselheiros para os cargos básicos. A pauta de tal reunião será publicada no Diário Oficial na forma estabelecida, solicitando a Vossa Senhoria as providências que se fizerem necessárias até então, deixando para todos os efeitos legais esclarecido que irá exercer o mandato de presidente do CONGEAPA pelo prazo para qual foi eleita. Sendo mais, apresentando-se os protestos de elevada estima e distinta consideração, despede-se atenciosamente a Rosângela Domingos. Bom, então, parecer jurídico é o que eu passo a ler no momento. Assunto: Conselho Gestor da APA, renúncia do presidente, substituição do presidente, análise e manifestação. Senhor Secretário de Assuntos Jurídicos, trata-se de questionamento acerca dos procedimentos adotados pela Secretaria Executiva do CONGEAPA em face da renúncia do Sr. Presidente. O artigo 11 do Regimento Interno do Conselho Gestor da Área de Programação Ambiental, aprovado pelo Decreto 14.102. Artigo 11. Os cargos de presidente, vice-presidente e secretário do CONGEAPA serão exercidos por conselheiros titulares eleitos em reunião extraordinária e inicialmente convocados após a primeira reunião ordinária. Os eleitos para os cargos referidos no caput terão mandato de 2 anos permitida a reeleição. No caso de renúncia ou impedimento do presidente e ou da vice-presidente e ou da secretário, a Secretaria Executiva convocará a reunião extraordinária para eleger um novo conselheiro para os cargos vagos. Parágrafo 3º, os coordenadores de câmaras técnicas indicarão 2 conselheiros que coordenarão a reunião extraordinária referida no parágrafo anterior. Parágrafo é um desdobramento do artigo que, grosso modo, explicita, restringe ou modifica o alcance do próprio artigo, trazendo preceitos necessários à sua compreensão. No caso vertente,
O parágrafo 2º do artigo 11 deixa explicitado que, no caso de renúncia ou impedimento do presidente, vice-presidente ou do secretário, a Secretaria Executiva convocará uma reunião extraordinária para que esses cargos vagos, e não de novos conselheiros a integrar o próprio conselho, para esses cargos vagos, e não de novos conselheiros a integrar o próprio conselho, matéria essa tratada em dispositivos outros do regimento interno. Destarte, parece-me que a atuação da Secretaria Executiva se subsume ao regimento interno do Fundiário. Já o artigo 13º do regimento interno do Fundiário dispõe que caberá ao vice-presidente substituir o presidente em seus impedimentos e ausências. Ora, o artigo 13º, em cotejo com o disposto no artigo 11º, diz respeito às circunstâncias que indicam a interinidade da substituição, pois esta poderá ocorrer pela ausência eventual do titular, ou no caso do impedimento deste, até a assunção do novo conselheiro eleito para o cargo vago, e nem mesmo se refere à hipótese de renúncia. Assim, penso que o esclarecimento da atual presidente em exercício, de que exercerá o mandato de presidente do Congeado pelo prazo para o qual foi eleito, deve ser entendido como o prazo regimental previsto para a substituição do presidente demissionário, ou seja, até a assunção do novo presidente eleito, pois outro entendimento não guarida no regimento interno do referido órgão colegiado. Destarte, sugiro o encaminhamento desse expediente ao Congeado para conhecimento, Sr. Ronaldo Vieira Fernandes, procurador concursado do município e diretor do Departamento de Consultoria Geral. Então, feito esses esclarecimentos, resta, a partir da leitura desses textos, a orientação jurídica, né? De que, primeiro, em relação aos primeiros questionamentos, fica esclarecido a questão das faltas. A publicação no Diário Oficial do município das entidades faltantes é pré-requisito para que elas deixem de exercer a sua atividade. Portanto, isso ainda está pendente. E será, a partir do esclarecimento jurídico, providenciado nos casos em que as duas secretárias concluíram que estão de acordo com o parecer exarado. No caso da consulta da senhora Rosângela, fica claro de que o procedimento do artigo 11 seguido pela Secretaria-Geral está correto e que prevê a convocação da extraordinária e a eleição de um novo presidente para o cargo que ficou vago com a renúncia. E, enfim, no outro caso do questionamento já está esclarecido. As entidades bastam apresentar a composição da sua demonstração de que estão regular na composição de sua diretoria, não havendo a necessidade de que haja comprovação em assembleia interna da entidade para aquele determinado representante possa ter direito a exercer a sua representação. Então, esclarecidos os questionamentos feitos, né, fica também claro que as entidades presentes votam, o quórum consiste de todas as entidades, uma vez que ainda não houve publicação no Diário Oficial em contrário, as entidades que deixarão por faltas e terão que indicar outros representantes, porque ficou claro no parecer que a entidade não perde sua vaga e que, portanto, haverá necessidade do suplente assumir ou de depois da entidade recorra através da indicação de novos representantes, uma vez que aquele representante não está participando do Conselho. Então, esclarecidos esses fatos e dando prosseguimento aqui ao processo, né, se inscreveram na Secretaria Executiva, conforme o regulamento desse processo eleitoral, duas candidaturas. Eu pediria que a senhora Ângela Vidal apresentasse, está aqui também, os dois ofícios endereçados, que é o documento 3. Primeiro ofício.
na ordem que foram apresentados. Um dia antes do final do prazo, a gente recebeu o ofício da Associação Amigos do Loteamento Morada das Nascentes, assinado pela senhora Rosângela Vila do Mil. Solicitação de registro de candidatura a presidente do CONGEAPA. A senhora Rosângela Aparecida Vila do Mil, presidente da Associação Amigos do Loteamento Morada das Nascentes, conselheira titular do CONGEAPA, vem respeitosamente solicitar à Vossa Senhoria o registro de minha candidatura ao cargo de presidente do CONGEAPA, a eleição a ser realizada no dia 9 de outubro de 2013, na sede do CONGEAPA. Reiteramos a Vossa Senhoria nossos protestos de estima e consideração, senhora Rosângela. Também dentro do prazo estabelecido, o segundo ofício assinado pelo senhor Sebastião Carlos Torres, também conhecido como Seba Torres. Prezada senhora, venha por meio deste como conselheiro titular da Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento S.A., solicitar a inscrição e registro de minha candidatura para a eleição ao cargo de presidente do Conselho Gestor da Área de Proteção Ambiental de Campinas, CONGEAPA, conforme o regulamento publicado no Diário Oficial do Município 26 de setembro de 2013, a eleição a ser realizada em 9 de 10 de 2013. Então, essas foram as duas solicitações recebidas. Na sequência, conforme o regulamento publicado, explanação de 3 minutos para cada candidato, em ordem alfabética,